felicitaciones por la obra Transición Planetaria. Hay otras obras psicografiadas parecidas? ¿Va usted a profundizar más estas cuestiones? Sí, el propio espíritu Manuel Filomeno de Miranda criou uma trilogia. Transição planetária é um investimento de esclarecimento para a humanidade de como se realizará a transição planetária de um nível a outro mais elevado. Depois ha publicado Amanecer de uma Nova Era, que é a continuação de las técnicas de los espíritus mentores de la Tierra, produzindo desde agora essa transição planetária. E no mês de outubro, há pouco, publicamos um terceiro, Perturbações Espirituales, em lo qual o Espírito disse que vivimos uma hora de perturbações de todas as naturezas, e que os dois mundos se confundem. Toda esta problemática da depressão, que é pandêmica e que é apavorante, tem em sua raiz interferências espirituais negativas. A presença da ameaça de uma guerra é síntoma, característica da transição planetária. Os ninhos que apresentam um estágio mais evoluído, ninhos cristales, ninhos índigos, são o início da transição planetária. E, además, os ninhos muito vivaces, inquietos, que não têm nada que los calme, também são seres de outra dimensão, adaptando-se ao planeta terrestre que irá cambiar. Se pergunta como se dará isso. Em la teoria de Charles Darwin de la evolução, chega um momento em que o grande pensador disse que não se sabe como houve um pulo, um salto quântico entre os primatas e o ser humano completo. Isto é o eslabão perdido. Porque isto não se dio en la tierra, sino en el mundo espiritual. Los espíritus trabajaron, los cerebros de aquellos que iban a reencarnar-se para recibir la presencia de entidades que venían de Capilla, una estrella dupla que está en nuestro cielo. Estes exilados de Capilla produjeron en la tierra um processo imenso de evolução intelectiva. Eles foram habitar em Egito, em Índia, em Israel, indo-europeus e etc. Então, nosso cérebro foi trabalhado no mundo espiritual para poder traduzir um pensamento que não era habitual na Terra. Em este momento, os espíritos guias estão fazendo o mesmo com o genoma e também com as potências básicas da vida, o DNA. O DNA está sendo trabalhado no mundo espiritual para ter resistência às enfermidades expiatórias, mal de Alzheimer, as tradições do mal de Parkinson, cânceres, e determinadas enfermedades que a Terra não tendrá em la próxima oportunidade. É decir, que o mundo espiritual é um laboratório onde se vai melhorando o corpo, dando-lhe resistências, para que os espíritos superiores que vendrão encontrem o material próprio para exteriorizar seus pensamentos. Isto é o que está acontecendo. Se mirarmos a Terra de hoje, é paradoxal, porque temos o violento, o primitivo e temos o angélico. Quando vemos, por exemplo, no papado, um homem como o Papa Francisco, nos quedamos sorprendidos, porque este homem teve a cultura jesuítica e, mientras tanto, sua vida é
franciscana. É um verdadeiro apóstolo de los tiempos modernos. Consideramos este homem digno do Prêmio Nobel de la Paz por seus esforços extraordinários. Sem que nadie supiera, trabalhou com os Estados Unidos para acabar com o embargo de Cuba. Se deve a ele o resultado final. Ele se huye do Vaticano para visitar as vilhas misérias. Salta do Papa Móvel, onde estaria resguardado em este momento de peligro, para besar as criaturas sofridas. Eu estive presente em uma recepção na sala Pablo VI, em que ele falava. Estive muito cerca, participei de um momento em que ele aconselhava a família para que os padres, os homens, volveram a la casa. Intentara diminuir tanto ganhar, pero para cuidar de los hijos. Educar exige a presença. É muita coragem de este homem demonstrar os furtos, os roubos, os atracos do Banco Ambrosiano, denunciar a cúpula do Vaticano como se fueran portadores de enfermedades crueles, com todas as letras. E agora, delante de estos perturbadores de la niñez, poner-se com permisso para que os curas pedófilos sejam processados legalmente por las leyes civiles. Este é o nome de outra dimensão, porque está cercado de problemas, de ódios, e possivelmente sua vida ameaçada como ha sido será uma demonstração de sua grandeza. Na semana passada estuvo em África. Tinha mais de 100.000 policias resguardando-lo, porque a população é muçulmana e havia pouquinho de cristianos católicos. E ele saiu de todas as defesas para abraçar as pessoas sem temer a muerte, sem temer a muerte. Isto é a sociedade do porvir. Que os espiritistas aprendamos a falar menos e a ser solidários mais. Porque nós miramos as imperfeições das religiões do passado e olvidamos, por exemplo, este cambio, esta revolução que o Papa Francisco está fazendo. É um homenagem que le hago a ele, e eu que observo o estudo da evolução do catolicismo e que veia isso como grande perigo para a humanidade. E ele tem coragem de ser o homem que está atraindo de volta a la religião católica aqueles que haviam abandonado. E, además, tem a coragem de predicar em contra do aborto. Em Estados Unidos, onde o aborto se hizo legal, ele enfrentou o ridículo, a persecução, tranquilamente, com sua convicção. E então é uma demonstração de que é possível cambiar o mundo, em la hora que cada quem cambiasse a si mesmo.